Por que o português é tão difícil? Português é difícil porque é uma língua latina chata. Você acha as línguas latinas chatas? Por quê? Ou porque as línguas latinas são chatas é por causa dos gêneros. Por exemplo, isso aqui é feminino. Mas por quê? Onde estão os betos aqui? Nossa, Baiano. Bem-vindo ao canal Gringos no Brasil! Então, Alex, você também acha que os gêneros são difíceis de aprender? Mais ou menos, porque em francês tem também. Mas em francês, às vezes é o contrário do português. Às vezes uma coisa em francês é feminina, mas em português é masculina. Então isso é um pouco chato. Eu vou dar um exemplo para vocês. Isso em português é o relógio. Então é masculino. Mas em francês é une horloge. Então é feminina. Então às vezes é um pouco chato de mudar a cabeça. E pelo menos para você já está acostumado a usar gêneros para falar sobre substantivos. Isso não tem em inglês. Só usamos gêneros para pessoas ou coisas que são vivas. E outra coisa que quase todos os estrangeiros têm dificuldade de falar e fazer são os sons nasais. Também o sotaque. Porque, por exemplo, eu tenho um sotaque bem forte, mas eu não sei se tipo, os franceses têm uma preguiça de falar de certo jeito, mas é sempre difícil de não ter o sotaque do seu país. E também em português você tem o tu e você. Eu acho que o você é mais bonito do que o tu. Mas é difícil quando você está aprendendo. Tipo, eu fui no Floripa e eles falam tu lá. E foi muito difícil quando eu cheguei, porque eu não estava esperando para tu. E eu vi tu queres. E a conjunção muda às vezes e é bem complicado. Em francês, para tu, falamos tu. Então é quase a mesma coisa. Então eu entendi bem sobre isso. E tu é bem parecido com o espanhol. E o jeito que vocês conjugam, mas às vezes você não conjuga. Então, depende. Eu acho que em Porto Alegre, no sul, no Rio Grande do Sul, eles falam tu, mas tu vai. E em Santa Catarina, eles tu vas. Tipo, por quê? Por quê? Vocês não fazem sentido. Mas você é melhor. Você. A palavra você é melhor. Não você. Uma coisa para mim, que eu sou francês, é um pouco difícil, é falar os plurais. Porque em francês nós não falamos os plurais em francês. Quando tem o S no final, nós não falamos o S. É uma letra fantasma. Então aqui eu tenho que me forçar para falar esse S. É uma coisa bem difícil para mim de conseguir falar os plurais em português. Também em inglês é difícil. Eu ia falar que não é muito difícil para mim, acho que é mais difícil para você, porque existem diferentes jeitos de fazer plurais em inglês. Estou acostumado em falar os plurais. Em francês também tem diferente, mas a coisa é que nós não falamos aquelas letras. Então isso é bem difícil quando você está aprendendo francês para não falar as letras, mas é difícil para nós quando estamos falando uma outra língua. E uma coisa que eu ainda tenho dificuldade com a língua portuguesa é que vocês cortam as palavras quando vocês estão falando. Tipo, você está aqui. Ninguém fala você está aqui. Os estrangeiros só. Só os estrangeiros falam isso, tipo, na maneira certa. Mas na maneira brasileira é você está aqui. Sim, eu acho que para cada língua tem essas coisas, mas quando você está aprendendo uma língua, é isso que vai estar um pouco difícil para, às vezes, entender as pessoas falando. E agora, como você achava o português antes de aprender o português? Então, eu sempre achava que vocês falam assim, com o som no final da frase. Tipo, bem cantando. Foi muito divertido ouvir quando eu não falava ou entendia português.
E eu percebi que cada região tem um diferente jeito de cantar a língua, mas normalmente é assim, tipo, não sei como explicar, mas para você? Eu achei, quando eu vi português a primeira vez, foi com minha namorada. Ela está falando muito rápido, então eu tinha a impressão que só tinha uma palavra gigante, tipo, que não tinha ar entre as palavras. Mas depois de um tempo, agora que estou aprendendo português, agora tudo bem, eu posso entender muito bem ela. Eu acho que o português é uma língua linda. Eu gosto de ouvir português. Eu acho que, para mim, é uma das línguas mais bonitas do mundo. Eu não sei como é na França, mas nos Estados Unidos as pessoas acham que português e espanhol são quase a mesma coisa. Na verdade, são quase a mesma coisa, mas os sotaques são bem diferentes. Sim. As duas são línguas latinas, então claro que existem similaridades, mas são línguas bem diferentes. E uma pessoa de um país que fala espanhol e um brasileiro, às vezes eles podem comunicar, mas eles não estão falando a mesma língua. Sim, estão falando portunhol. Portunhol, é isso mesmo. Mas eu acho que o português é mais bonito do que o espanhol. Eu também acho. Ah. Mas temos que falar isso porque senão nossos Somos aqui namorados... no Brasil. E também mas... nossos namorados vão ficar bravos com nós. Sim, mais ou menos, mas é de verdade. Achamos que o português é mais bonito. E, gente, claro que existem dificuldades quando você está aprendendo uma nova língua, mas só estamos falando as coisas que nós achamos difíceis na língua portuguesa, então... Se vocês estão aprendendo uma nova língua, vocês não têm que ter medo para falar, porque se você tem um sotaque forte, é melhor se você falar muito e depois você vai perder o sotaque e também você vai ter mais facilidade para falar com as pessoas. Então, boa sorte para vocês que estão aprendendo uma nova língua. Deixa um comentário para saber quais coisas são boas para vocês para aprender nossas línguas. Então, abonnez-vous. Subscribe. Au revoir. Tchau. São R$2. É crédito ou débito? Crédito. Nos Estados Unidos isso não existe porque todos os americanos amam Vocês são os muito Estados mais Unidos. patriotas.